Consulta está aqui com a querida ginecologista e obstetra, a doutora Emília Alexandrino, para falar de um assunto que com certeza é uma demanda muito grande, expressiva, e é por isso que a gente tira dúvidas agora, sobre corrimento vaginal. Até que ponto a gente não deve se preocupar ou deve se preocupar? Por isso a gente já conversa aqui com a doutora. Tudo bom, doutora? Obrigada pela participação. Obrigada a você, Ellen. Então, explica pra gente, até que ponto é normal ou tem que ir realmente para uma ginecologista, para o médico quanto antes? Bem, gente, a mulher na vida adulta, ela tem determinados tipos de secreção que é uma secreção fisiológica, que sofre alterações de acordo com o período do ciclo hormonal dela. Então, na primeira fase do ciclo, ela vai ter uma secreçãozinha menor, que é a fase folicular. Quando vai chegando próximo do período da ovulação, essa secreção ela pode aumentar um pouco, mas é uma secreção, como se diz ali, transparente, branquinha, mais fluida. Às vezes elas chegam a descrever como se fosse uma clara de ovo naquele dia que está ali mesmo da ovulação, não é? Para exatamente facilitar a permeabilização do espermatozoide, que o bichinho vai aproveitar aquele fluido para ganhar o caminho de cima, né? E conseguir alcançar ali as trompas, que é onde ocorre a fecundação. Bem, mas existem alterações nesse fluxo vaginal decorrentes de processos inflamatórios e de doenças sexualmente transmissíveis, das infecções sexualmente transmissíveis, né? E aí nós temos várias. Geralmente, as que mais trazem as mulheres ao consultório são as vulvovaginites, causada pela candidíase, né, que é uma infecção causada por fungo, que causa muito corrimento. O corrimento no início ele pode ser um corrimento branco, tipo nata de leite, mais assim uma coalhada, como se fosse papelzinho de guardanapo molhado, que ele adere às paredes vaginais, às vezes adere ali aos pequenos lábios, na entrada da vagina. Pode causar inchaço, edema daquela região ali dos pequenos lábios e da vulva, coceira intensa, que é o prurido. Ele não tem um cheiro muito ativo quando é causado simplesmente por candidíase e ele vai alterando a cor. Ele pode se transformar num corrimento mais amarelado com o passar dos dias e às vezes esverdeado mesmo, em grande quantidade, que assusta bastante as pacientes. E com pode causar as lesões pelo ato de coçar da paciente, ou às vezes umas pequenas fissuras ali próximo da entrada da vagina, nos pequenos lábios. Então incomoda bastante e é uma causa muito frequente da ida das pacientes ao consultório, né? Inclusive delas terem a repetição. Então, elas dizem, doutora, eu estou com a candidíase de repetição. Eu trato e volta e não fico boa. Com pouco tempo eu estou de novo. Meu marido trata junto comigo, ou o namorado, e com pouco tempo está de novo. Então, assim, vale ressaltar que a cândida, ela está presente na boca e está presente no intestino. Então, uma das causas mais comuns dessa paciente ficar adquirindo, ou então ficar sempre renovando essa infecção, é exatamente o coito anal e o coito oral desprotegido. Porque eu vou estar carreando um germe que faz parte da flora normal, habitual da boca ou do ânus para a vagina, mas quando chega na vagina ela vai causar problema, tá? Então, o tratamento sempre deve ser feito ali do casal, porque muitas vezes o homem é assintomático, apesar de que ele pode apresentar também sintomas, ele pode apresentar uma sensação de ardor, de coceira na região da glande do pênis, às vezes inclusive com os pontinhos mais avermelhados, ou então uma lesãozinha assim, que forma tipo uma pasta branca ali, como se estivesse descamando um pouco naquela região. Bem, e o tratamento? Tem vários tipos de tratamento, né, com os antifúngicos, tanto a base de cremes vaginais, que ela vai colocar na vagina, de óvulos, de comprimidos vaginais, e também as medicações sistêmicas que vão ser usadas para o casal, que são comprimidos. E você pode estar usando mão de dose única, ou de acordo com cada caso, né, você pode estar estendendo mais um pouco esse tratamento, repetindo por vários meses, pelo menos uma vez por mês. Às vezes a gente faz esquema de fazer um desses comprimidos
Todos os meses. Por quê? Porque quando você tem uma alteração do pH da vagina, o pH da vagina geralmente ele é ácido. Mas quando você tem a presença do sangue no período menstrual e a presença do esperma na vagina, esse pH ele sofre alteração, ele fica mais alcalino e predispõe à proliferação do fungo, da cândida. Por isso as mulheres chegam e falam, olha, toda vida que eu estou perto de menstruar, ou quando eu estou ficando boa da menstruação, lá vem a crise de novo. Ou então eu estava boazinha, tive uma relação sexual, meu marido não está sentindo nada e eu já comecei a sentir, no outro dia eu já estava começando a sentir aquela coceira, aquele prurido, aquela coisa. Então, tudo tem uma razão de ser, né? Então você faz o tratamento ali para isso. Existem também os exames mais, que tem uma maior acurácia, que você faz inclusive cultura, né? Dessa secreção, para ver qual tipo de cândida, porque tem umas que são mais resistentes, né? Bem, outro tipo de corrimento vaginal que leva muito a paciente, esse incomoda mais pelo mau cheiro. Ele dá elas às vezes dizem, doutora, eu tô com um cheiro de bacalhau, um cheiro de peixe podre, um cheiro que eu termino de me lavar, eu terminei de me lavar, de tomar banho, de fazer às vezes uma ducha, quando dá ali com 10, 15 minutos, tá com um cheiro que não é o habitual, que não é o normal. E tem uma secreçãozinha, que não é uma secreção assim lá tão feiosa, mas é uma secreção um pouco branca, às vezes um pouco acinzentada e tudo mais. O que é que acontece? Geralmente é causado pelo germe chamado Gardnerella ou pelo Mobilunx, né? Que são germes que eles também estão presentes na mucosa oral, podem estar presentes na mucosa intestinal, mas que quando vai para a vagina causa esse problema. E muitas vezes o homem também pode ter um cheiro diferente no esperma, tá? E está presente a Gardnerella. Nele vai, como se diz, a única alteração maior vai ser essa do odor, né? Na mulher pode causar irritação, pode causar às vezes um pouco de coceira. O prurido não é tão constante na vaginose bacteriana, mas a irritação pode dar sim, e o mau cheiro. E aí, o tratamento geralmente são com derivados imidazólicos, aí vai o secnidazol, metronidazol, tinidazol, tem vários deles. E também você faz o tratamento sistêmico, dose única para o casal e aplica também os cremes vaginais à base desses componentes para a mulher. Tá? Um outro é a tricomoníase. A tricomoníase, o Trichomonas vaginalis, esse já é um protozoáriozinho flagelado, ele movimenta, né? E ele causa um corrimento também bolhoso, às vezes amarelado, que muitas vezes dá uma sensação de dor e de ardor na uretra, porque ele pode causar uma uretrite também. E ele é considerado uma infecção sexualmente transmissível, tá? O tratamento também é com derivado imidazólico. Às vezes, essas infecções, elas se juntam. A paciente faz um exame e no mesmo exame vem apresentando a candidíase, vem apresentando a Gardnerella, vem apresentando o Trichomonas. Você tem que tratar tudo, tá? Tem um pool ali de bactéria, de protozoário, de fungo, que está fazendo ali aquela festa, aquele terror para ela, né? Tem também os que são provocados, por exemplo, pelo vírus do herpes. O herpes é terrível. A prima infecção do herpes genital, né, que muitas meninas vão, hoje em dia as meninas adolescentes que estão começando aí suas atividades sexuais, inadvertidamente elas têm relação sexual sem camisinha. Infelizmente não adianta a gente bater muito nessa tecla, mas elas não têm o cuidado e realmente elas se infestam de tudo que é tipo aí de infecções. O herpes genital, a paciente chega dizendo que está sentindo muita dor, que tem umas lesõezinhas ali que ficou tipo uma afta, que arde, que dói, que coça, que queima, que quando bate a urina incomoda bastante, quando bate a água, o sabonete, o shampoo incomoda, arde muito, né? E que tá, muitas vezes uma lesão está coalescendo, está se juntando com a outra e está ficando uma feridinha maior e que junto a isso geralmente vem uma secreção. E às vezes pode ter uma infecção bacteriana ali nas lesões causadas pelo vírus, tá? Como se fosse a bactéria, ela vai lá porque é uma região contaminada e aí ela vê ali uma porta de entrada, ela vai lá e se prolifera e faz também o papel dela. E nesse caso você pode fazer a sorologia para o herpes, que é o exame de sangue,
que aí você faz e vai dar reagente, IgG e IgM, igual como se faz para a Covid, faz para o herpes genital. Então vai dar lá se é uma infecção ativa, se é uma infecção recente. Aí muitas vezes elas perguntam pra gente, doutora, dá para saber quando foi que eu peguei isso? Será que foi do meu marido? Será que ele andou fazendo? Olha, é complicado, porque essas infecções, elas sofrem também algumas alterações e muitas vezes elas são propiciadas pelo estado, inclusive, de estresse, pelo grau de imunidade da paciente naquele momento, entendeu? Então tem muitas pacientes que elas desenvolvem a crise herpética ali devido a um estresse, a uma preocupação grande, a uma virose que ela teve, ao período da gravidez, que geralmente a imunidade cai muito, e o herpes, como ele é um vírus que causa problemas deletérios para o feto, é uma das coisas que você deve se preocupar quando a paciente está grávida. Então, pacientes que estão, por exemplo, com lesões herpéticas no canal vaginal, no canal de parto, na época, no período de ter o parto, muitas vezes a gente proscreve o parto normal e indica a cesariana para que não tenha infecção do feto proveniente dele aspirar alguma secreção ali do canal de parto com a infecção vigente. Então, a outra coisa são as infecções pelo papilomavírus humano, pelo HPV. Isso aí cabe uma discussão à parte, a gente vai deixar o HPV para uma outra oportunidade, porque tem muita coisa para falar de HPV, tem para falar sobre vacina, tem para falar sobre a promoção, né, que o HPV causa para a predisposição a câncer de colo uterino e outras lesões, não só de câncer de colo, mas também de câncer de vagina, de câncer de vulva, de câncer de pênis, de câncer no canal anal, né? Porque você tem, como se diz, os homossexuais e tudo que usam mais outras vias e essas infecções podem estar aí acometendo. Temos outro pool de bactérias, como Neisseria gonorreia, a clamídia, né, o micoplasma, que podem estar aí acometendo. E hoje nós temos exames laboratoriais, que são exames de proteína C reativa, que é o PCR, que você faz para esse grupo. E você já testa vários dessas bactérias ao mesmo tempo. Então, é um exame bem sensível, né, que você vai estar testando ali se a paciente tem. Porque às vezes ela tem um corrimento recorrente, que ela trata e ela vem com aquilo e não sabe por que não fica boa, o marido tratou, fez tudo direitinho, meu marido não tem jeito, doutor, acho que ele não tem nada de estar pulando a cerca, ele é um cara bem tranquilo, a gente tem um relacionamento bom, saudável, mas eu não estou conseguindo ficar boa disso aqui e tal, então vale a pena investigar melhor, né? Assim como você faz também o PCR para os HPVs de alto risco, você faz também para esse outro grupo de patógenos, entendeu? Então, você tem uma forma de estar abordando essas pacientes. E uma coisa que eu quero deixar aqui bem clara, que eu tenho visto, porque eu trabalho muito no serviço público também, atendo muitas meninas que são oriundas das unidades básicas de saúde e o pessoal de um nível socioeconômico muitas vezes mais baixo, então a gente pega toda sorte de infecções vaginais, né? E muitas vezes a gente vê que como o preventivo é uma oportunidade dessas pacientes estarem diagnosticando essas inflamações, essas infecções, porque vai coletar ali a secreção e muitas vezes na leitura do exame de preventivo, que é um exame para screening de câncer de colo uterino, é visto o germe. E aí a médica que está lendo o exame, a patologista, citologista, ela coloca lá presença de Gardnerella vaginalis, presença de Candida albicans e tudo mais. Aí você pode, a partir dali, ou pedir um exame mais acurado, mais indicado, como uma cultura, como uma bacterioscopia, como um PCR, ou você já vai tratando e se não resolver com a primeira oportunidade de tratamento, aí sim você passa por uma segunda abordagem de propedêutica, né, de investigação diagnóstica. Mas o que a gente vê é que muitas vezes os clínicos gerais das unidades básicas de saúde, eles não costumam valorizar essa queixa da paciente. Então ele muitas vezes vê ali e ele deixa a paciente e diz, não, isso aí não é nada demais, e não passa nada. E a mulher fica com aquele corrimento e fica com aquela bactéria que está lá causando desconforto, que está causando ardor, coceira, né, mau cheiro, ela se sente constrangida, né? Então assim, e que ela poderia estar tratando, até porque se você passa muito tempo com uma infecção vigente, eu vou ter uma agressão na célula, no epitélio da camada
externa, na camada ectocervical, que é essa camadinha do colo do útero, que ele fica, o colo ele está lá no fundo da vagina. Então ele fica sofrendo a agressão desses micro-organismos. E ele vai, muitas vezes, sofrendo alterações ali, vai ferindo. Por isso que muitas vezes, quando a paciente vai, falando aqui num termo mais comum, para que a paciente possa entender, o médico diz, olha, ou então a enfermeira, ou a técnica que colheu o preventivo, eu vi uma lesão no colo do seu útero, está ferido, acho que você deve procurar o ginecologista. E procura mesmo, e pede para o ginecologista olhar o colo. Entendeu? Porque muitas vezes ela vai precisar fazer uma cauterização, fazer uma colocação de um ácido, queimar ali alguma lesão, para que nasça um epitélio são ali naquele lugar, haja, como se diz, uma reptilização daquele epitélio que estava anteriormente lesado. Então é uma oportunidade de você estar vendo, de você estar diagnosticando e tratando essas lesões. Tá certo. Doutora, obrigada. Mais uma vez explicando em detalhes. É muito importante seu bate-papo aqui com a gente para estar explicando com certeza esse assunto que é muito necessário, falar sobre a saúde feminina. Até a próxima, doutora. Até a próxima. Tchau, tchau. A gente vai finalizando aqui o Seu Doutor Me Consulta. Obrigada pela companhia. Na próxima tem muito mais. Você sabe. Quer participar, já sabe também. Manda mensagem para a nossa produção. Super beijo. Tchau, tchau.